Oi, eu sou a Caroline Fujiwara do PET Produção Fiscal e seja bem-vindo ao segundo vídeo da nossa série introdutória sobre o mercado financeiro. O vídeo de hoje é separado em dois módulos. No primeiro, iremos entender o sistema financeiro brasileiro, seus agentes, suas dinâmicas, seus órgãos reguladores e suas funções. Já no segundo, iremos nos aprofundar na dinâmica das bolsas de valores, quais são as principais e como elas interagem. O sistema financeiro é o conjunto de órgãos que regula, fiscaliza e executa as operações necessárias para a manutenção do mercado financeiro e da economia, viabilizando a transferência de recursos entre agentes econômicos, fazendo a intermediação das atividades, ou seja, gerindo as transações financeiras, tendo como resultado o crescimento da atividade produtiva. A estabilidade desse sistema é fundamental, porque é ele que deve garantir a segurança nas relações entre todos os agentes econômicos do sistema. Então, possuir um sistema financeiro bem regulamentado e fiscalizado dá maiores garantias e solidez aos negócios realizados neste mercado. O sistema financeiro nacional pode ser classificado inicialmente de acordo com o ramo das atividades que o compõem. Dessa forma, temos 3 mercados distintos, mas complementares. O primeiro é o mercado da moeda, crédito, capitais e câmbio. O segundo é o mercado de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguros. E o terceiro é o mercado de previdência complementar fechada e fundos de pensão. Hoje, iremos nos atentar ao primeiro mercado, da moeda, crédito, câmbios e capitais. Isso porque consideramos ele mais relevante para esse módulo introdutório. Ele possui essa configuração, e a seguir vamos explicar o que são cada um desses agentes, o que fazem e por que eles são importantes. O órgão normativo é o órgão máximo do sistema financeiro nacional, ou seja, é ele que determina as regras gerais para o bom funcionamento do sistema, sendo ele o Conselho Monetário Nacional. Ele tem como objetivo formular a política da moeda e do crédito, ou seja, garantir a estabilidade e o desenvolvimento econômico e social do país. Então, imagina que você está morando com seus pais. Eles que determinam os gastos, pagam as contas, compram o que é necessário, investem o que conseguirem economizar e determinam as tarefas de cada um dos filhos. Nesse caso, eles são os mandantes da casa, e você apenas tem que aceitar e cumprir as regras sobre pena de ser punido e ficar de castigo. Então, os seus pais são como o Conselho Monetário Nacional, a autoridade máxima. Ou seja, a CMN é que define as regras gerais que toda empresa ou instituição que atua no mercado financeiro deve cumprir. Legal, a gente já descobriu quem que define as regras desse sistema, mas quem que executa elas de fato? Voltando para o esquema apresentado anteriormente, a gente pode notar a presença agora do Banco Central. A gente já falou do Banco Central no nosso vídeo passado, mas hoje a gente vai entender um pouco melhor o que ele é e como ele atua. Também conhecido como Banco Central do Brasil, Bacen ou BCB, ele é um serviço autônomo criado por lei como instrumento para executar as atividades de administração pública. Parece complicado, mas não é. Eu vou explicar. Ele é o principal executor das orientações do CMN, ou seja, ele é quem faz a formulação, execução, acompanhamento e controle das regras e políticas monetária, cambial, de crédito e de relações financeiras definidas pelo CMN, entre outras atividades, visando sempre garantir o poder de compra da moeda nacional. Então, seguindo a analogia anterior, podemos definir o Banco Central como o irmão mais velho que te faz seguir as regras, senão ele te dedura para os seus pais. Mas para falar as funções do Banco Central, eu tive que falar 4 políticas que eu não expliquei, que são a política monetária, cambial, de crédito e de relações financeiras. E agora eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês o que elas são. A política monetária é o conjunto de atividades adotadas pelo Bacen visando adequar os meios de pagamento disponíveis às necessidades da economia do país, bem como controlar a quantidade de dinheiro em circulação no mercado, que permite também definir a taxa de juros. A política cambial é o conjunto de ações do governo diretamente relacionadas ao comportamento do mercado de câmbios, inclusive no que se refere à estabilidade relativa das taxas de câmbio e ao equilíbrio do balanço de pagamentos. Tem como objetivo o aperfeiçoamento permanente do regime de câmbio flutuante. Então, essa é aquela parte relacionada ao dólar, ao quanto custa o dólar ou o euro quando você vai viajar. Já a política de crédito tem como objetivo ampliar a oferta e o acesso de crédito à população. E, por fim, a política financeira com o exterior é o conjunto de ações governamentais com o objetivo de buscar maior equilíbrio nas relações de comércio com os nossos parceiros no exterior. Agora que a gente já viu o que o CMN e o Banco Central fazem, a gente vai ver a função de outro importante órgão desse sistema, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários.
A CVM é responsável por diversos títulos e valores mobiliários. Ela tem como função normatizar e fiscalizar o mercado de capitais, que é o mercado que permite a distribuição de valores mobiliários, entre eles ações e cotas de fundos de investimento. Ou seja, é o mercado que permite que você compre as ações de uma empresa, por exemplo. Dessa forma, ela tem entre suas principais funções estimular a formação de poupança e investimentos em valores mobiliários, assim como promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações. Então, nesse caso, é a CVM quem gerencia, mantém e assegura o funcionamento eficiente do mercado de capitais, permitindo que você e os demais brasileiros invistam de forma segura em um mercado que está procurando se desenvolver e se fortalecer, protegendo seus investidores e titulares de atos irregulares e ilegais. Um exemplo seria punir uma empresa que divulga informação privilegiada ou que realiza fraude e manipulação para gerar uma especulação de mercado, e assim uma situação artificial de demanda, oferta ou preço das ações. Olhando agora para a parte final dos agentes que compõem o mercado de moeda, câmbio, capitais e crédito, temos os operadores, entre eles a Associação Brasileira de Entidades de Mercados Financeiros e de Capitais, conhecida também como Anbima. Ela é uma associação de instituições financeiras, como bancos, gestoras, corretoras, distribuidoras e administradoras. E seus principais compromissos com o mercado são representar, autorregular, informar e educar. No quesito representar, ela promove o diálogo entre todos os agentes do mercado financeiro, visando aprimorá-lo, incluindo o governo e as instituições privadas. Já em autorregular, ela é baseada em regras criadas pelo mercado, para o mercado e em favor do mercado. No quesito informar, ela é a principal fonte de informação sobre os mercados que representa, responsável por divulgar preços e índices que refletem na economia e nos investimentos. E por fim, no quesito educar, a Anbima trabalha na capacitação de profissionais por meio de certificações, de educação contínua e na disseminação de conteúdo sobre educação financeira. Mantendo a analogia adotada, a Anbima seria como todos os irmãos mais novos que estão submetidos às regras dos pais, a CMN e a fiscalização atenta e rígida dos irmãos mais velhos, o Bacen e a CVM. A partir dessa análise geral, a gente agora vai dar uma aprofundada no mercado de câmbio, iniciando o módulo 2, dando enfoque à Bolsa de Valores. Então, se você busca um conhecimento inicial sobre investimentos, não pode sair dessa aula ainda, viu? Aqui a gente vai responder perguntas de por que a bolsa sobe, por que a bolsa cai, o que influencia no preço das ações. O preço das ações é influenciado principalmente pela ação dos acionistas. São eles que compram e vendem as ações, fazendo com que os seus valores subam ou desçam. Agora, o que faz um acionista vender ou comprar uma ação é toda uma análise de mercado que ele faz, acreditando que a ação vai subir ou vai descer. Por exemplo, se um acionista de uma empresa X quer vender as ações dessa empresa a R$10 e tem alguém querendo comprar também a R$10, a ação dessa empresa é cotada a R$10. Já se tem muita gente querendo comprar essa ação e pouca gente querendo vender, a tendência é que o valor dessas ações suba, assim como o inverso também acontece. Se tem muita gente querendo vender e pouca gente querendo comprar, a tendência é que o preço dessas ações caia. Em março de 2020, a gente pôde ver isso acontecendo de uma forma muito nítida. Isso quando a bolsa caiu quase 40% em apenas algumas semanas, porque, sobre rumores do coronavírus, muitas pessoas começaram a ter certeza e quiseram vender suas ações, fazendo com que seus valores caíssem bruscamente. A longo prazo, o valor das ações acompanha o valor patrimonial, o cenário político-econômico do lugar onde ele está inserido, assim como os lucros e as expectativas acerca da empresa. Já a curto prazo, como no início da crise do coronavírus, os valores são muito mais especulativos, com ações de empresas podendo chegar à metade de seu valor patrimonial. Agora, vamos olhar numa visão mais macro, de como as bolsas conversam entre si e por que elas influenciam umas às outras. É muito comum notar a relação entre algumas bolsas do mundo e a B3, a bolsa brasileira. Podemos notar uma forte relação principalmente com a bolsa de Xangai, da China, a Dow Jones e a Nasdaq nos Estados Unidos. Isso porque a China e os Estados Unidos são hoje os nossos principais parceiros comerciais. Por exemplo, se a economia da China vai mal e o poder de compra deles diminui, é esperado que haja diminuição no nível de importação de produtos brasileiros pelos chineses, afetando assim as nossas exportações e a nossa economia. O mesmo vale para os Estados Unidos, que além da correlação de importação e exportação, também tem o peso da variação cambial do dólar. Isso porque a maioria dos nossos produtos, commodities, são vendidos em dólar. Esperamos que esse vídeo tenha contribuído para que você consiga entender melhor a economia e o mercado financeiro brasileiro.
Obrigada por assistir até aqui. Não deixe de se inscrever, deixar seu like, compartilhar com os amigos, seguir a gente nas redes sociais e continuar assistindo a nossa série sobre o mercado financeiro.